sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Gente, eu venho falar que na próxima semana nós teremos avaliação de matemática, tá? A nossa segunda avaliação no valor de 14 pontos. Então, eu vou fazer a revisão com vocês do conteúdo, tá? Para que vocês possam estudar e ter um melhor entendimento. E se tiver ficado alguma dúvida, né? Nós vamos conversar sobre ela hoje, tá bom? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre ponto, reta, semirreta e segmento de reta, tá? Ponto. Não é possível de ser definido. Podemos imaginar alguns objetos que lembram ponto, né, gente? O grão da areia, por exemplo, um furo feito com um papel com uma ponta de agulha, um pontinho feito com uma caneta, tá bom? E os pontos, gente, eles são nomeados com letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta é uma linha imaginária formada por infinitos pontos alinhados. Ela não tem começo e não tem fim, ok? A reta ela é simbolizada por uma letra minúscula, ok? Do nosso alfabeto. E a reta também ela pode ser representada, ela pode ser nomeada da seguinte forma, com 2 dos seus pontos com o símbolo de reta sobre eles. Por exemplo, aqui, olha. Se eu pegar 2 pontos e colocar essa setinha tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu também estou simbolizando a reta. Já a semirreta é uma parte da reta que tem início e ela não tem fim. E para nomeá-la, escrevemos o ponto de origem e o outro ponto dessa semirreta com o símbolo da semirreta sobre eles. O símbolo da semirreta, gente, é só com uma setinha. O da reta com 2 setinhas, ok? E o segmento de reta, ele é um pedacinho da reta. É uma parte da reta que tem início e tem fim. E para nomeá-la, a gente pega as extremidades, ok? Nós podemos pegar as extremidades e colocar só um tracinho em cima deles. É o segmento de reta. Vamos falar de retas paralelas, concorrentes e coincidentes, tá? As retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum. As retas concorrentes são aquelas que têm um ponto em comum. E elas podem ser perpendiculares quando esses pontos formarem ângulos de 90 graus, tá? E as coincidentes são quando elas têm todos os pontos em comum, é como se fosse uma por cima da outra, ok? Olha só as coincidentes, tá vendo? É uma em cima da outra. As perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus. As paralelas, que nós não temos ponto em comum. As concorrentes, que nós temos um ponto em comum, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre os ângulos também. Podemos entender o ângulo como um giro, canto ou abertura. O giro de uma volta é definido em 360 graus, tá, gente? E a abertura, a meia volta, 180 graus, ok? Aqui também nós falamos o quê? De 1/4, né, gente? 1/4 de um ângulo, né, de uma volta completa, seria de 90 graus. O ângulo no nosso dia a dia, né, gente? A gente utiliza, a gente vê os ângulos em tantas situações. Olha aqui, algumas situações como, por exemplo, também deixei para vocês, tá bom? Atualmente, para medir o ângulo, usamos o transferidor. Este modelo está graduado em 0 a 180 graus, mas tem aqueles também que é uma volta completa, tá? Esse transferidor aqui está graduado de 0 a 180 e a gente utiliza para medir os ângulos, tá? Se a medida de um ângulo, gente, é maior que 0 e menor do que 90, nós chamamos esse ângulo de agudo. E quando ele mede entre 90 e 180, menor que 180, a gente chama ele de obtuso, tá bom? E quando ele mede 90 graus, nós chamamos esse ângulo de ângulo reto, tá bom? E quando ele mede 180 graus, de ângulo raso. Olha aqui, ó, o agudo. O ângulo agudo mede menos do que 90 graus. O reto mede 90 graus. O obtuso, ele mede mais que 90 e menos que 180. E o raso, ele mede 180 graus. E a gente fala um ângulo de uma volta completa, né? O de 360 graus. Passei para vocês um macete também, vocês lembram desse macete para saber esses nomes? Quem vai lembrar, gente? Vamos falar comigo? Lembra daquele nome para ficar como macete? Ana Renata Oliveira Rabelo. Eu escrevo esse nome e depois eu venho colocando como se fosse em ordem crescente. Menor que 90, igual a 90, maior que 90 e menor que 180, igual a 180. Eu vou saber que o A de Ana refere a agudo, que é um ângulo menor que 90. O R de reto, que é um ângulo igual a 90. O O de obtuso,
que é maior que 90 e menor que 180, e o Rá de raso, que é igual a 180, tá? Isso aí é uma forma de você recordar esses nomes que eu passei para vocês também. Olha só, gente, nós vamos falar um pouquinho agora da classificação dos triângulos, porque os triângulos eles podem ser classificados tanto quanto os seus lados, a medida dos seus lados, quanto dos seus ângulos, ok? O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que possui todos os lados iguais. Um triângulo isósceles, ele tem os dois lados iguais. E uma curiosidade é que esses dois ângulos da base, tá, gente? No triângulo isósceles ele também é igual. O triângulo escaleno, ele tem 3 lados diferentes, ok? Essa é a classificação quanto aos lados. E quanto aos ângulos? Acutângulo é um triângulo que possui todos os seus ângulos internos menores do que 90. O retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, tá? E o triângulo obtusângulo, ele possui um dos seus ângulos internos com medida maior do que 90 graus e menor do que 180. E eu falei com vocês também, uma curiosidade, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Nós estudamos também, gente, eu estou revisando o conteúdo, tá? Isso tudo nós já estudamos. Nós falamos sobre os quadriláteros, né? Os quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. O paralelogramo é o quadrilátero que possui lados opostos paralelos. O retângulo, ele possui os 4 ângulos retos. O losango, ele possui todos os lados de mesma medida. Já o quadrado, ele possui todos os ângulos retos e todos os lados de mesma medida, ok? E o trapézio, ele possui 2 lados paralelos e 2 não paralelos. A gente até conversou, né, gente? Um quadrado e um retângulo. Todo quadrado é retângulo e todo retângulo é quadrado? Vocês lembram que nós conversamos sobre isso? Para ser quadrado tem que ter o quê? Todos os lados iguais e todos os ângulos retos. E o retângulo não tem. Lembra? O losango só tem os lados iguais, né? Ele não tem os 4 ângulos retos. E o paralelogramo, ele tem os dois pares de lados paralelos. E já o trapézio só tem um par de lado paralelo e o outro não. Tá bom? Falamos também sobre a fração, gente. A ideia de fração é uma ideia de divisão. Lembra que nós conversamos sobre isso? É o inteiro dividido em partes iguais. Olha só, o número que fica em cima nós chamamos de numerador e o que fica embaixo nós chamamos de denominador. Vocês lembram que nós falamos sobre isso também? E como nós representamos uma fração? O denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. O numerador são quantas partes eu estou representando, eu estou tomando, ok? Em muitas situações, o nosso inteiro pode ser um bolo, um barra de chocolate, uma pizza, tá? Independente do que for, se for dividido em partes iguais, é uma fração, tá bom? Olha só, tem tantas coisas que nós utilizamos fração no nosso dia a dia, nós falamos sobre algumas, né? Receitas, em tantas coisas. E quando nós queremos representar a fração de um inteiro, por exemplo, 1/6 de 24, como que eu calculo isso? Eu vou dividir 24 por 6 e multiplicar por 1. Ou seja, 24 dividido por 6, 4 vezes 1, 4. Isso aqui, gente, nós aprendemos a calcular a fração de um inteiro, ok? Aí, vamos em alguns exemplos. Numa caixa existem 80 bombons. Sabendo que 5/8 desses são de morango, calcule a quantidade de bombons de morango. Então, 5/8 de 80, o que eu tenho que fazer? 80 dividido por 8, 10 vezes 5, 50, ok? Então, são 50 bombons. Olha só, Lúcia dedica 1/8 do seu dia na leitura. Ela acredita que lendo ela pode mudar o mundo e a si mesma. Quantas horas diárias Lúcia dedica à leitura? 1/8 de 24. O que eu tenho que fazer? 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3. Então, ela dedica 3 horas. Dos 150 alunos do Colégio X, 2/3 nasceram em Belo Horizonte. Quantos alunos não nasceram na capital? 2/3 de 150 é igual a 100, porque 150 dividido por 3, 50, vezes 2, 100. Então, o restante que não nasceu na capital foram 50 alunos, tá bom? Frações próprias, impróprias e aparentes. Vamos falar sobre elas também. Se o numerador é menor do que o denominador, a gente fala que a fração é própria. Se o numerador é maior do que o denominador, a gente fala que a fração é imprópria. E uma fração imprópria que representa um número inteiro, então ela recebe o nome de fração aparente, ok? Olha só, o numerador, gente, ele é múltiplo do denominador, tá bom? Número misto. Uma fração imprópria pode ser representada por um número misto. Vamos supor aqui, olha,
5/3 é a mesma coisa que 1 inteiro mais 2/3. Então, a gente pode representar um número do ladinho do outro assim. Vamos supor, 7/2 é a mesma coisa que 3 inteiros e 1/2. E a gente representa dessa forma. Olha só, o número misto ele é composto pela parte inteira e a parte fracionária, tá? Então, isso aqui é um exemplo de número mistos. Porque aqui, ó, 5/5, ou seja, 1 inteiro e aqui 3/5. Então, 1, 2 inteiros e 3/5. Por isso que a gente representa dessa forma. Isso também é a mesma coisa que 13/5, ok? Nós podemos transformar tanto os números mistos em frações impróprias, quanto as frações impróprias em números mistos. Como nós vamos transformar essa fração em número misto? É só vir cá e dividir. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 e sobra 1. Então, aqui, a parte inteira aqui, ela vai ser... a resposta vai ser a parte inteira. Esse vai ser o meu denominador e esse o meu numerador. Ou seja, o quociente representa a parte inteira, o divisor representa o denominador e o resto representa o numerador, ok? E como eu represento, eu vou transformar um número misto em fração imprópria. Eu repito o denominador e faço o quê? 10 vezes 3, 30, mais 7, 37. Eu repito o denominador, multiplico aqui, ó, 10 vezes 10, 100, mais 9, 109. Repito o denominador, 20 vezes 2, 40, mais 13, 53. E assim, foi tranquilo, não foi? E a fração imprópria é daquela forma que eu falei, a gente faz a divisão, tá vendo? Então, o meu quociente aqui vai ser a minha parte inteira, o meu resto vai ser o numerador e o meu divisor vai ser o meu denominador. Aqui mais alguns exemplos para vocês, tá bom? E frações equivalentes, gente, são aquelas frações que representam a mesma parte. Eles representam, olha só, o conjunto das frações equivalentes é uma fração dada chamada classe de equivalência. O que é classe de equivalência, gente? Lembra que a fração equivalente, ela representa a mesma parte do inteiro, né? Não é verdade? A classe de equivalência é quando eu vou multiplicando a fração, tanto o numerador quanto o denominador, por um número natural. Aqui, olha, a gente acha a classe de equivalência de todas essas frações. Nesse quadro, vocês lembram que eu fui multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 2, depois por 3, por 4, por 5, por 6 e por 7, tá? E aqui alguns exemplos. Deu uma fração equivalente a 2/3. Então, aqui foram exemplos. Nesse caso, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador sempre por 2. E eu achei frações equivalentes. Comparação de frações. Nós aprendemos o primeiro caso de comparação de frações. E como que nós fazemos isso? Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente os valores do numerador. Quando, olha só, gente, dessa forma vamos comparar os numeradores 4 e 2. 4 é maior que 2, então 4/5 é maior do que 2/5. Quando os denominadores são iguais, a gente olha os numeradores. Aquela fração que possui menor numerador é a menor fração. A que possui maior numerador é a maior fração, tá? Vou deixar algumas atividades de revisão para vocês, viu? Essas atividades, se vocês quiserem, podem copiar, são muito pequenas. Todas essas que são teóricas eu volto corrigindo oralmente, tá? Olha só, vou deixar até um espaço um pouco maior para você conseguir pausar o vídeo. Olha aqui. As que tiverem cálculos, nós vamos fazer, tá? Juntos os cálculos. As que não tiverem, nós vamos corrigir oralmente. Tô deixando um pouquinho de tempo para você conseguir fazer essa cópia, tá? Conseguir pausar o vídeo para fazer essa cópia. Não são muitas questões, vocês vão conseguir fazer, é bem tranquilo, tá bom? E o mais importante, eu peço que vocês revisem as atividades, tá? Do seu livro, do seu caderno. Assista às videoaulas quantas vezes forem necessárias, viu, gente? Bons estudos. Eu espero que vocês estudem bastante para que vocês façam uma boa prova, para que vocês se deem bem nessas provas, tá bom? Eu estou morrendo de saudades. Um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.